Se todo o sistema está carcomido, se a AGU está carcomida, que o STF está carcomido, se o Congresso Nacional está de joelhos, se a Polícia Federal está carcomida, você vai ficar aqui? Só fica eu, que não tenho dinheiro para sair do país. A Polícia Federal apura se Alexandre Ramagem deixou o Brasil de forma clandestina. O pedido para essa investigação não vem da Procuradoria-Geral da República, mas vem do PSOL, o Partido Socialismo e Liberdade, que está pedindo a prisão imediata do Alexandre Ramagem ao Supremo Tribunal Federal. Eu não sabia que esse partido era o partido da PGR ou se a PGR trabalhava nesse partido. Mas eles estão alegando risco de fuga após um portal revelar que Ramagem estaria em Miami. Ramagem foi condenado a 16 anos por suposta tentativa de golpe de Estado. A suspeita principal é que ele cruzou a fronteira agora para um país vizinho e de lá embarcou num voo comercial para os Estados Unidos porque ele não teria passaporte. O portal Platô BR publicou um vídeo e foto do Ramagem num condomínio de luxo nos Estados Unidos. A informação foi confirmada por fontes da Polícia Federal. O deputado estaria de licença médica até 12 de dezembro. Passaportes diplomáticos dele e família são válidos até julho de 2027. A primeira turma já rejeitou recursos dos denunciados no 8 de janeiro, semana passada. O parlamentar não informou à Câmara que deixou o país. O PSOL agora pede medidas como extradição ou cooperação internacional contra o parlamentar e que também é delegado da Polícia Federal. Carol Sponza, uma situação mais surrealista do que essa, impossível. Meu amigo Serrão, você está desatualizado. Os partidos políticos agora fazem essas funções de PGR. Bolsonaro está em prisão domiciliar por uma fofoca do Lindbergh. Ele abriu aí essa tendência. E o que a gente não pode esquecer é que o Hamas, o pessoal fez essa denúncia depois de uma reportagem do Guilherme Amado, que já tinha feito outras fofocas antes, esse jornalista que vem fazendo o trabalho de X9 da República. O fato é o seguinte, se o Ramagem, aqui todos nós somos amigos, nosso companheiro aqui de bancada, eu tenho a honra e o orgulho de ser amiga dele, dividir ali a disputa para a Prefeitura do Rio de Janeiro, conheço a família, sei o quanto ele é íntegro, sei o quanto ele é um profissional sério, dedicado. Se ele fugiu foi tarde. Porque a gente não vive mais uma democracia há muito tempo. E a gente assiste esse teatro no Supremo Tribunal Federal, mas o teatro do Ramagem é ainda pior do que o dos demais, porque ele só está nesse inquérito, ele só se tornou réu por conta do foro privilegiado, ali do grupo 1, ele era o único que tinha foro privilegiado. Depois o STF mudou o entendimento para que ex-presidentes também tivessem foro privilegiado, mas quando começou toda essa ação, o Bolsonaro não tinha foro privilegiado. Então, se tirasse o Ramagem dali, cairia toda a denúncia de todos os réus do núcleo 1 ali, do grupo do Bolsonaro, que é o principal, e aí o Congresso também soltou a mão do Ramagem muito antes de todo mundo, porque eles deveriam ter pedido a sustação da ação penal lá atrás, enrolaram. Quando pediram, o processo já estava bem avançado no STF, o STF teve a pachorra de desmembrar o caso dele, falar que então ele seria julgado por tudo que aconteceu até a diplomação e não seria julgado pelo 8 de janeiro. Ora, isso é um crime continuado, o planejamento que culmina num golpe de Estado, e você tira o golpe de Estado ali da data, planejar um crime não é golpe, então ele não tem qualquer crime. A gente sabe que ele não planejou nada, mas mesmo que tivesse planejado, não seria crime, ou teria que se respeitar o Congresso. Mas a gente sabe que o STF não respeita mais o Congresso há muito tempo, então assim, desejo força ao meu amigo Ramagem, que Deus ilumine aí seus passos, porque você está certíssimo. Se a gente vive num país onde não tem lei, você vai fazer o quê? Esperando, que a lei seja cumprida. Pois é, a Carol tocou no ponto que é muito sensível, Adrilho Jorge. O Bolsonaro entrou nesse caso, o Ramagem entrou ali no Núcleo 1 para ser uma espécie de legitimador do caso, de ter foro privilegiado para se justificar o julgamento no Supremo Tribunal Federal. Só que não tem nenhuma lei no Brasil claramente dizendo que ex-presidente
tem foro privilegiado. Não tem. Exatamente. O ex-presidente não tem foro privilegiado. Como é que o ex-presidente vai se tornar réu por algo que ele fez após abandonar a presidência, sair da presidência? O Ramagem da mesma forma. Eventualmente ele foi absolvido, a condenação dele, o julgamento dele foi anulado pelo Congresso Nacional e foi retomado pelo entendimento do Supremo Tribunal Inquisitorial, que no Brasil manda e desmanda no Brasil. Agora, se eu fosse o Ramagem, desculpa, eu teria picado a mula há muito tempo. Essa história de ficar aqui e receber a justiça, enfrentar a justiça, isso é conversa fiada, gente. O Bolsonaro, vou fazer uma crítica aqui ao Bolsonaro, meu queridíssimo amigo Bolsonaro, grande presidente Bolsonaro, ele também devia ter picado a mula. É a mesma coisa, ô Serrão, de que eventualmente lá na Alemanha nazista, em Berlim, no auge da Segunda Guerra Mundial, você dizer para um cidadão alemão, para um político, para um chanceler, para um ex-senador, qualquer coisa que seja, não, fique aqui em frente. Você vai enfrentar um campo de concentração, meu filho. Você vai enfrentar uma bala na nuca. Aqui a ditadura não é cruenta como a Alemanha nazista, porque não precisa de bala na nuca, não precisa de campo de concentração. Você arranca a rede social, você dá uma prisão pro sujeito, arranca a conta bancária dele, arranca o passaporte e acabou. É uma morte simbólica, é uma morte por asepsia. É essa morte que eles impuseram ao Jair Bolsonaro. E o Bolsonaro, a despeito da crítica que eu faço de não ter picado a mula, o vício dele, o erro dele foi uma virtude. A virtude de confiar nas instituições. A virtude de confiar, aliás, nos homens que eventualmente formam as instituições, nos homens que formam o Supremo Tribunal Federal e ter ficado aqui e enfrentado essa cana dura. Agora, eu não posso exigir coragem de alguém enfrentar gente que está conspurcando e que está golpeando, são os verdadeiros golpistas, aliás, as instituições, para passar e rasgar a Constituição brasileira, para censurar, para massacrar, para arruinar a sua vida e para te colocar no calabouço e para te condenar a 16 anos de cadeia por um golpe que ninguém deu. Entendeu? O Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, voltou também ao país. Voltou, tá na cadeia, meu filho. Então, assim, fica parecendo uma coisa de filme de Trapalhões. É uma comédia bufa. O sujeito volta aqui confiando na justiça, a justiça vai lá e prende o sujeito por um golpe que nunca aconteceu no país. Golpe esse que aconteceu dentro do Supremo Tribunal Federal, quando arrancaram o Lula, por exemplo, para se tornar candidato a presidente, quando fizeram campanha para Lula, censurando a parte do Bolsonaro, não deixando o Bolsonaro dizer que Lula era amigo de ditador, não deixando dizer que Lula era ladrão, que era condenado por ladruagem. Ou seja, golpe quem deu foi o STF. Agora você tem que ficar no país para enfrentar aqueles que eventualmente deram golpe, estão golpeando as pessoas, estão massacrando, estão prendendo até mulher com Bíblia na mão, mulher com batom na mão, por clamar por liberdade, e você tem a obrigação de enfrentar a justiça aqui? O PSOL sempre foi a Procuradoria-Geral da República já, particular do STF, entendeu? Toda hora lá vai o Lindinho, toda hora vai lá o senador da Voz Fina, não posso falar de Voz Fina, mas enfim, eventualmente fazendo qualquer tipo de procuração para prender gente de direita, para prender gente conservadora, entendeu? Não precisa nem do AGU, do Bessias lá, que tá indo pro STF. Você tem o PSOL, você tem o PT, e aí vocês vão reclamar do que o ex-quase-chefe da Polícia Federal fugiu do país, fugiu da opressão, fugiu do regime fascista. Porque esses é que são fascistas, entendeu? Quem alinha o pensamento, uma ordem de pensamento, e se você discute esse pensamento, você vai em cana, e quem contesta o golpe do STF, para mim o que o Bolsonaro falou com os generais, e falou inclusive com o ex-chefe da Polícia Federal, foi exatamente isso. Olha, vamos contestar isso aqui, o que eles fizeram foi dar um golpe. Vamos tentar uma nova eleição, vamos tentar a nova possibilidade de uma contestação da lisura das eleições, tudo dentro da lei, tudo dentro da legitimação, tudo dentro da anuência possível de um Congresso Nacional, tudo diante de um golpe que foi dado pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, se eles insistiram no golpe, o que você tem que fazer? Se todo o sistema está carcomido, se a AGU está carcomida, que o STF está carcomido, se o Congresso Nacional está de joelhos, se a Polícia Federal está carcomida, você vai ficar aqui? Só fica eu, que não tenho dinheiro para sair do país.